Relacionado com as questões expostas anteriormente, surge também como tema central a saúde mental dos trabalhadores das autarquias. Considerando estas organizações como um dos maiores empregadores nacionais, torna-se crucial que as autarquias promovam o bem-estar e a saúde mental dos seus trabalhadores para, consequentemente, prestarem serviços de qualidade à sua comunidade. Chamo então novamente ao palco António Sousa Pereira. Bom dia de novo para o novo painel. Estamos um pouco atrasados, vamos ter que acelerar aqui o tempo o mais possível, vamos tentar fazer um esforço para recuperar o tempo possível. E então convidava para para comentar este debate, a doutora Luísa Lima, Presidente do Conselho Científico do ISCTE, licenciada em Psicologia na Universidade de Lisboa e doutorada em Psicologia Social do Ambiente pelo ISCTE. É investigadora, professora catedrática, dirige o mestrado de Psicologia Social de Saúde. Portanto, para além de outras coisas mais, para abreviar, bem-vinda. Muito obrigada. Cristina Pinho, diretora do Departamento de Saúde, Higiene e Segurança da Câmara Municipal de Lisboa, licenciada em Ergonomia, pós-graduação em Técnico Superior de Segurança e Higiene de Trabalho, coordenadora do Núcleo de Higiene de Segurança do Departamento de Saúde e Higiene de Segurança do Município de Lisboa. Bem-vinda. Bom dia. E Roberto Della Santa, acho que disse bem, investigador do Observatório para as Condições de Vida e Trabalho da Universidade Nova de Lisboa. É investigador integrado da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, é professor convidado do Programa Pós-Graduação em Serviço Social e Desenvolvimento Regional da Universidade Federal Fluminense e depois é um homem do mundo de Buenos Aires, Rio de Janeiro, Estocolmo, por aí todo tem passado. Bem-vindo a este debate. E vamos então começar, se eu não me estou a perder aqui na minha cábula, a saúde mental dos trabalhadores das autarquias. O primeiro tema que vamos abordar é a promoção do bem-estar e da saúde mental na autarquia de Lisboa, pela doutora Cristina Pinho. Se faz favor. Não sei se me estão a ouvir. Sim? Bom. Antes de mais, muito bom dia a todos e a todas. Quero agradecer o convite que foi endereçado à Câmara Municipal de Lisboa, pela Câmara Municipal da Moita e pela Alertamente, e também congratular aqui os meus colegas de painel. Muito prazer em conhecer-vos. E acelerar aqui um bocadinho, já sei que estamos todos com um pouquinho de atraso e, portanto, não me vou alongar mais. Relativamente a este tema que aqui vos trago, é um pouco no seguimento de tudo o que tem vindo a ser falado durante esta manhã. Portanto, o Dr. Miguel Xavier falou aqui de uma questão fundamental e que, de alguma forma, é nesta rede e nesta parceria com as autarquias que se quer chegar, que é a questão da promoção e da prevenção na questão da saúde mental, e efetivamente cada vez mais se fala, e esta questão da pandemia veio também dar aqui mais alertas e novos alertas para as questões ligadas à saúde mental, em que o peso das doenças mentais, o aumento da atenção a todas estas questões tem vindo a aumentar, efetivamente, porque é um tema essencial e que não podemos de todo deixar passar e deixar de investir essencialmente na questão da prevenção. Nesse sentido, só fazer um resumo, quais são as questões do local de trabalho que afetam a saúde mental ou que, de alguma forma, são aquelas que mais prevalência têm na questão da saúde mental ligada ao trabalho. O estigma e a discriminação, o presentismo, burnout, assédio moral e violência no local de trabalho, muito ligado às áreas de atendimento, e tem-se notado também um aumento desta questão da violência no local de trabalho, comportamento de uso e abuso de substâncias ilícitas no local de trabalho. Aqui, só para fazer um enquadramento da autarquia de Lisboa, é a maior autarquia do país e um dos grandes empregadores portugueses, nós temos, na totalidade de trabalhadores, portanto, cerca de 9.650 trabalhadores do quadro, e contando com os contratados, portanto, que são também trabalhadores para nós, portanto, não fazemos diferença, seremos no todo cerca de 10.000 trabalhadores
que trabalham na área, tanto na área de Lisboa e na cidade de Lisboa, num universo imenso de funções e de tarefas muito diferenciadas. E um bocadinho para também vos dar o enquadramento da área da saúde, higiene e segurança, portanto, o departamento o qual venho representar, e sou diretora, está inserido na Direção Municipal de Recursos Humanos. Portanto, tem o foco nos trabalhadores da Câmara, tem o foco na todas as questões relacionadas com a saúde e a saúde entendida sempre no seu todo, portanto, a saúde física, a saúde mental e a saúde social. Portanto, por isso temos aqui internamente várias áreas e temos equipas multidisciplinares com técnicos e profissionais de todas estas áreas. Portanto, da área da saúde, da área médica, da área de medicina do trabalho, da área da psicologia, psicólogos clínicos e psicólogos da área mais social. Temos assistentes sociais, temos a área depois toda derivada da saúde, a área da nutrição, temos a área da segurança e higiene, que aqui foi muito bem representado, todas as questões da segurança e da higiene no filme que vimos antes do intervalo. Portanto, todas aquelas situações que agora a pandemia nos obriga a ter, todas aquelas rotinas e métodos de higienização das mãos e dos pés e das entradas e dos circuitos, etc. Portanto, está também interligada neste departamento. E uma das coisas também importantes é que, em termos do funcionamento, portanto, todas estas áreas funcionam interligadas, funcionam em equipas multidisciplinares, exatamente para que, quando se aborda as questões da saúde e da segurança, elas sejam abordadas como um todo e tendo em conta todos os seus âmbitos e todos os seus vetores. A nível da psicologia e do que nos traz aqui hoje e da questão específica da saúde mental, trago só aqui alguns dados só indicativos, que têm a ver com o ano passado, portanto o ano 2020, que foi um ano atípico para todos nós, portanto foi um ano em que efetivamente toda a nossa atividade teve que ser adaptada. Portanto, a própria consulta, e aqui que falamos da consulta de psicologia, no âmbito de consulta de psicologia de acompanhamento já de situações que foram identificadas, diagnosticadas e que nos procuraram apoio e ajuda. Portanto, aqui não estamos a falar da prevenção, mas estamos a falar no após, em que houve uma diminuição da procura da consulta por causa da questão do presencial, e em que nós tivemos que nos adaptar. Portanto, nós não podíamos deixar, do dia para a noite, de acompanhar os nossos trabalhadores que já estavam em consulta, de acompanhar aqueles que, de um dia para o outro, ou num momento, precisavam de apoio. E, portanto, adaptámos-nos e criámos um conjunto de estratégias que também vos vou apresentar, exatamente para poder dar resposta a estes novos desafios e criámos linhas de apoio e criámos também todo o apoio a nível mais remoto e de acompanhamento que os colegas, os técnicos da psicologia conseguiram rapidamente se adaptar também a esta nova realidade de não poder estar tão presencial neste caso, com os seus trabalhadores que acompanhavam. Nós aqui, em termos destas questões, o que prevalece mais é a psicoterapia individual, mas temos também terapia familiar, entrevista familiar, psicoterapia de grupo, principalmente questões relacionadas com equipas de trabalho, em que se verifica que a equipa não é só aquela pessoa que tem que de alguma forma ter ali algum acompanhamento ou algum trabalho diferenciado, mas sim o grupo, a equipa que trabalha tem que toda ser, portanto, o trabalho tem que ser feito com a equipa toda, porque se podemos trabalhar o indivíduo, mas depois no regresso ao local de trabalho, se o resto não for trabalhado, portanto, a eficácia que vamos ter será muito, muito mais diminuta e, portanto, temos também a psicoterapia de grupo. A nível da realidade da distribuição da população por patologias, sem dúvida, estamos também na linha do que foi identificado aqui hoje de manhã pelo Dr. Miguel Xavier, e é a depressão,
a patologia com mais prevalência nos nossos trabalhadores, nos trabalhadores que nos procuram. Portanto, isto é o resultado do acompanhamento que é feito e não de um estudo transversal a todos os trabalhadores. Portanto, é os dados dos trabalhadores que estão a ser acompanhados na psicologia, que são cerca de 805, portanto, no ano 2020, em que a depressão tem 38% de prevalência como a patologia mais, digamos que, com os trabalhadores mais nos procuram. E a área, o grupo de pessoal que efetivamente procura mais a consulta de psicologia e que pede mais ajuda é o grupo assistente operacional. Portanto, o grupo os trabalhadores mais, digamos, mais operacionais e que têm um trabalho muito mais, principalmente agora nesta fase da pandemia, não é? Que havia aquela diferença as pessoas estavam os trabalhadores estavam em teletrabalho, os trabalhadores estavam presencialmente e que não tinham outra hipótese porque a sua função era presencial e essencial e, portanto, é o assistente operacional esses os que nos procuram com mais frequência e mais prevalentemente. De que forma é que esta questão da saúde é abordada no departamento? Portanto, nós quando falamos em saúde ocupacional, falamos na saúde exatamente nas várias vertentes e com a integração das várias áreas. Isto é mesmo muito importante, ou seja, a consulta de medicina do trabalho, que é, digamos que, a parte final do processo, integra na sua avaliação, portanto, naquela elaboração obrigatória de um documento, um conjunto de informação que vem de todas estas áreas que eu já vos falei. Vem da segurança no trabalho através das avaliações de risco, que inclui já a avaliação dos riscos psicossociais, vem da consulta de enfermagem, que recolhe um conjunto de indicadores, não só analíticos, que já foram previamente recolhidos, mas também através de um questionário que é feito com indicadores de saúde, aos vários níveis. A consulta de psicologia, que vamos falar também mais à frente, que é consulta preventiva de saúde mental, ou seja, o trabalhador mesmo não tendo a necessidade de se deslocar a uma consulta, nós dinamizamos uma consulta preventiva, não precisa, todos são convocados, portanto não é o trabalhador que quer ir à consulta, todos os trabalhadores são convocados, não é obrigatório, mas são convocados para a consulta e em que é feito uma entrevista, digamos assim, em que é diagnosticado e verificado um conjunto de situações e é dado muitas vezes ferramentas aos trabalhadores para lidar com as suas questões do dia-a-dia, com as suas questões do local de trabalho e também é recolhida informação até do próprio local de trabalho. Desta consulta, depois, vamos ver mais à frente, sai um conjunto de informação para várias áreas. O serviço social, fundamental, exatamente também como foi falado aqui, não podemos desligar a pessoa de todo o seu contexto, e aqui nós focamos no contexto local de trabalho, mas não nos podemos desligar de que o trabalhador, quando entra no seu local de trabalho, ele tem uma família lá fora, ele tem uma comunidade onde pertence, ele tem um conjunto de amigos, ele tem um conjunto de gostos, de atividades extra e, portanto, não podemos, pura e simplesmente, separar estas duas áreas e, portanto, tudo isso é também integrado e aqui a área de serviço social é também um grande apoio nestas questões exatamente mais sociais que poderão ser necessárias também de intervir junto do indivíduo. E depois outras consultas mais específicas da área da saúde propriamente dita que poderão ser necessárias. Esta consulta preventiva de saúde mental, portanto, ela está integrada no protocolo, ela é uma abordagem multidisciplinar, portanto, é um instrumento muito útil na prevenção, mesmo muito útil. Nós temos vindo a dinamizar esta consulta já há vários anos e, efetivamente, temos verificado, não só por parte da adesão à própria consulta, que ao início lá está, aquela consulta de saúde mental, mas porque é que eu preciso ir a uma consulta se eu não tenho problema nenhum? Portanto, aquela questão inicial, hoje em dia, já está muito mais batido, portanto, notamos uma grande diferença na adesão à consulta, muito mais trabalhadores que aderem à sua convocatória. O encaminhamento adequado e atempado, portanto, não estamos à espera que a pessoa esteja muitas vezes no limite para nos procurar e atempadamente e precocemente conseguimos detectar alguns sinais, podemos intervir logo. E a questão da promoção
da saúde mental e a desmistificação também, que é um dos grandes pilares desta intervenção, que é a desmistificação do pedido de apoio e do pedido de ajuda. E isto vai-se desconstruindo, digamos assim, aquele só vai à consulta de psicologia quem não está bem ou quem é maluquinho. E, portanto, é um bocadinho esta desconstrução que nós pretendemos também com esta intervenção. Os objetivos: informar e sensibilizar para as questões de saúde mental, desmistificar o pedido de ajuda, a caracterização dos riscos psicossociais daquela área, portanto, daquele serviço e daquela função a que aquele trabalhador pertence, e contribuir para a resolução do risco psicossocial, ou seja, só conhecendo e diagnosticando os riscos é que nós depois podemos intervir no próprio indivíduo, através da questão individual, mas depois no grupo de trabalho e nas próprias condições de trabalho. Daí a importância da integração e da equipa multidisciplinar a estar a funcionar neste sentido. Portanto, como eu vos disse, é uma convocatória, uma entrevista. Dessa entrevista tem guião, portanto, existe mesmo um guião que foi estabelecido e desenvolvido pelos nossos psicólogos, com base na experiência toda acumulada de vários anos de acompanhamento, e desta entrevista sai informação para a consulta de medicina no trabalho e para todas as outras áreas que sejam fundamentais intervir ao nível daquele, ou local de trabalho, ou daquele trabalhador a nível social. O que é que interessa? Portanto, o que é que detecta? Detecta sinais e sintomas de depressão, ansiedade, comportamentos de adição e burnout, por exemplo. Portanto, tem um conjunto de questões que dá indicadores e que nos consegue orientar e diagnosticar precocemente estas possíveis patologias nesta área, ou problemas. E também as condições de trabalho, tal como eu vos disse, problemas na área das condições de trabalho, as questões relativas ao assédio, tanto moral como sexual, as questões de stress, que tanto se fala e que efetivamente tem um peso muito considerável também, principalmente nas questões de todos os problemas tanto de ansiedade como depressão, instabilidade emocional e as substâncias psicoativas. Aqui só 2020 foi um ano efetivamente atípico, portanto tivemos que fazer aqui uma adaptação às consultas preventivas de saúde mental. Tentámos dinamizá-las através de meios remotos, mas efetivamente é algo mais difícil porque a importância de estabelecer algum contacto e alguma relação com a pessoa remotamente torna muito mais difícil esta relação de confiança. E, portanto, podemos dizer que, pelo menos, o projeto que nós implementámos não teve grande fruto e teve muito pouca adesão, exatamente por ser remoto. E, portanto, temos essa hipótese disponibilizada, mas, efetivamente, o que verificamos é que as pessoas necessitam e pedem isso e querem o presencial. E, portanto, sentem que a consulta de psicologia, mesmo sendo uma consulta preventiva, tem que ter um cariz presencial e pessoal, e mais pessoal. E, portanto, aqui foi o resultado das consultas do ano 2019. Essencialmente, a maioria, tanto nada a registar, portanto, não houve nenhum indicador, nem nenhum diagnóstico. Alguns, portanto, aqui cerca de 92% de indicadores de stress laboral, 103 de instabilidade psicoemocional, portanto, indicadores de instabilidade, e 78 indicadores de condições de trabalho patológicas. Portanto, todas estas situações detectadas foram depois encaminhadas devidamente para as áreas respectivas e, portanto, para acompanhamento, sempre voluntário, mas através desta empatia e deste contacto posso-vos dizer que temos uma percentagem muito, muito grande de adesão depois à consulta de psicologia. Como é que nós tentámos de alguma forma dar aqui outras respostas? Foi efetivamente através da linha de apoio telefónico. Todos os nossos psicólogos mantiveram todo o apoio
aos trabalhadores só estavam a ser acompanhados por meios telefónicos, porque a questão também, a disponibilidade do Teams ou de um Zoom, mas a maioria dos trabalhadores não tem acesso a essas ferramentas e, portanto, o telefone foi, sem dúvida, o meio mais que utilizámos com mais prevalência e que conseguimos manter todo o acompanhamento e o apoio, e nas situações mais críticas havia o contacto presencial, mesmo nos piores momentos da pandemia. Relativamente, fizemos também sessões no terreno com todos os operacionais, portanto, que estavam a funcionar e que estavam a trabalhar presencialmente e, portanto, e que não chega a estes meios mais remotos, os e-mails, portanto, todas estas questões mais digitais acabam por não chegar a eles, e então a esses trabalhadores fizemos várias sessões de dinamização e de informação presencialmente para saberem que, caso precisassem de apoio, tinham disponível todas as áreas, e neste caso, tanto a área da psicologia, como a área de serviço social, como a área da higiene e segurança. Fizemos várias informações, nós temos uma newsletter mensal que chega a todos e, portanto, em que falamos também muito destes temas relativos às questões de saúde mental, abordamos os temas, desmistificamos, tentamos de alguma forma todos falem sobre ele e que a informação mais importante, clara, objetiva, chegue a todos e que saibam que efetivamente não estão sozinhos e que o que sentem não é estranho nem é novo, é efetivamente algo que pode precisar de ajuda e que tem alguém que o pode ajudar. Relativamente a uma atividade mais recente, que está integrado, eu peço desculpa, aqui está plano, mas é Programa Municipal de Saúde Mental. É um programa que tem duas vertentes. Tem a vertente para o exterior, portanto para o município, e essa é uma área que não está neste departamento, está no Departamento de Direitos Sociais, portanto que é a área que trabalha com a comunidade e, portanto, com o exterior da Câmara Municipal, mas depois tem uma vertente interna para os trabalhadores da Câmara, em que já iniciámos várias ações, em que foram capacitados, portanto, dinamizadores, nós chamamos os dinamizadores para a área da saúde mental, são de vários trabalhadores que se voluntariaram e tiveram formação para poder fazer sessões dentro, portanto, digamos que estabelecer uma rede interna a toda a área, exatamente para podermos falar sobre estas questões. As sessões têm mesmo o nome Falar sobre a Saúde Mental, portanto, onde são tocados um conjunto de questões, exatamente daquelas que já falámos aqui hoje, que é o que podemos fazer para melhorar a saúde mental, como ter mais equilíbrio na saúde. Falamos todas as questões ligadas à saúde, o exercício, a nutrição, uma vez que temos um conjunto de soluções internas e de apoios internos, portanto, falamos também e dinamizamos também uma prevalência para a promoção dos hábitos de vida saudáveis no seu todo, porque todos eles contribuem também para a questão da saúde mental e, portanto, o desmistificar a questão da doença, e pomos as pessoas a falar sobre estes temas. Têm sido sessões, temos já dinamizado em várias unidades orgânicas e é um bocadinho um complemento de todo o outro trabalho que temos vindo a fazer. Temos também um circuito da saúde, ficou parado agora em 2020, um bocadinho também também já foi falado aqui, que implica a presença e a aglomeração das pessoas num espaço em que temos as várias áreas com informação e esclarecimento a todos os trabalhadores que ali se deslocam e, portanto, é um circuito itinerante, é um circuito que a intenção é chegar a todos, portanto, já que as pessoas muitas vezes, nós temos muitos locais de trabalho muito dispersos pela cidade e às vezes é difícil as pessoas terem toda a informação e chegarmos a todos, e então a intenção do circuito de saúde é exatamente esse, é ser itinerante e passar pelos vários locais de trabalho para tocar em todas estas questões, a questão da saúde mental, a questão da nutrição, a questão do exercício físico. Portanto, todas estas questões são abordadas e é tudo.
Ok. Obrigada. Obrigado. Desculpe. Nada. Não. Não. Foi mesmo na hora H. Então, passamos então a palavra para o Dr. Roberto Della Santa. Faz favor. Olá, boa tarde. Queria começar por agradecer, obviamente, a organização proponente, a organização que cedia o nosso encontro, né? Então, a Câmara Municipal da Moita e a Associação Alertamente, de início na figura da Thelma Almeida, da Maria Mello, que fizeram um gentil convite, e é um pouco também uma continuação no painel anterior, ou no momento anterior, em que o nosso Observatório para as Condições de Vida e Trabalho teve também uma representação na figura da professora Raquel Varela, né, e muito provavelmente nos próximos momentos um outro colega nosso, que é o professor Duarte Rolo, professor da Universidade de Paris, vai poder também partilhar algumas ideias em ambientes como esse, né? Enfim, eu decidi, o enunciado formal dessa pequena fala tem como nome os determinantes sociais dos processos de saúde e doença no mundo do trabalho, né? Vou tentar fazer da forma mais abreviada possível. Foi pensado, quer dizer, até a exceção dos colegas que já apresentaram anteriormente, sem uma forma de apresentação pronta e acabada, também porque, enfim, aproveitando os ossos do ofício de ser professor, ouvi-los um pouco de manhã, entender o que é essa audiência, o que são esses diferentes pensamentos e sentimentos sobre a mesma questão e tentar dialogar com algumas preocupações mais prementes que, de alguma forma, se expressaram tanto na fala do senhor presidente Rui Garcia e, particularmente, na intervenção do professor Dr. Miguel Xavier. Eu acho que isso é um bom começo, né? Então, eu gostaria, por começar, falando um pouco sobre o significado do Observatório das Condições de Vida. Ele fica sediado na plataforma Nova for the Globe, na Universidade Nova de Lisboa, e congrega uma série muito ampla, multifacetada, de diferentes áreas de conhecimento, também ocupações socioprofissionais, inclusive filiações institucionais. Nós somos muitos e somos muito diferentes, né? Então, nós temos colegas das ciências sociais como eu, da história, da geografia e da sociologia do trabalho, da medicina, da ergonomia, da psicodinâmica do trabalho, diferentes colegas que são urbanistas. Então, pensem num conjunto bastante alargado, que também dialoga com as ciências exatas e naturais, em diferentes figuras de biólogos, matemáticos, engenheiros da produção, enfim, um conjunto bastante alargado, que tem uma atuação muito próxima do terreno do mundo do trabalho, né? Então, a partir de pedidos, demandas e contatos de sindicatos de trabalhadores, ordens profissionais e, inclusive, autarquias públicas, é que se faz a investigação-ação, uma investigação participante, esse tipo de inquérito ao mundo do trabalho que nós, de alguma forma, colocamos de pé, né? Vindo agora do nosso último encontro de um seminário residente, que acontece em Loulé, no Algarve, nós voltamos com uma publicação nova, que se chama Trabalhar e Viver no Século XXI, né? Estudos do Trabalho em Portugal. Eu vou fazer a apresentação pequena desse livro só para referir 3 conjuntos de textos diferentes. São textos que têm a ver diretamente com a nossa temática aqui. Então, por exemplo, o professor Duarte Rolo, que eu já referi, participa com um artigo Trabalho e Saúde Mental, a perspectiva da psicodinâmica do trabalho. De alguma forma, aquele que é o seu mentor ou tutor, que é o professor Christophe Dejoux, do Conservatório Nacional de Artes e Ofícios, tem uma entrevista especial sobre a organização do trabalho como problema político. E depois, ainda na mesma sessão, a professora Mariana Neto,
do Instituto Nacional Ricardo Jorge, fala sobre a chamada depressão major na população portuguesa no período anterior à pandemia de Covid-19. Então, é importante também para ter um parâmetro a esse respeito. E vão desenvolver uma série de perspectivas e problemáticas muito interessantes e pertinentes para esse problema. A segunda sessão do livro tem a ver um pouco com o encerramento. Eu vou deixar ele de lado e começar a conversar mais diretamente sobre esses 3 momentos em que foi pensada a apresentação, né? Mais ou menos do fim para o começo, né? Então, a última parte do enunciado tem a ver com o mundo do trabalho, né? Eu imagino que muitos de vocês fazem parte das autarquias, particularmente dos serviços de saúde ou dos serviços sociais, ou seja, de alguma forma foram tocados pela questão temática e foram compelidos, até por dever de ofício, um sentido de brio profissional, para compreender e dialogar sobre uma série de questões que têm a ver com o trabalho. Nós estamos aqui num painel, né, sobre a saúde mental entre os trabalhadores das autarquias e, antes de tudo, a debater a saúde do trabalho, a saúde no trabalho, a saúde e o trabalho, né? Partindo de uma premissa que pode não ser consensual, certamente não é consensual no interior das ciências sociais e humanas, da centralidade do trabalho. A partir até de uma centralidade que não é muito referida, mas é o ponto de partida de todo mais, é que o trabalho nos constitui, inclusive, enquanto seres sociais, né? A espécie humana, aquilo que nós chamamos de Homo sapiens sapiens, de alguma forma se destaca do ser natural através do trabalho que transforma o próprio meio e transforma nós mesmos, né? Então, nós somos aquilo que fazemos num sentido muito forte, mas também nós somos aquilo que fazemos para mudar o que somos. E essa codeterminante é muito importante para uma série de questões. Cotidianamente é muito importante, né? Nós temos direitos sociais e cidadania política a partir do trabalho, produzimos bens e serviços, nos localizamos enquanto identidade coletiva e sentido de pertença. É uma questão muito importante e transindividual, né? É um processo realmente social. Então, estabelecido esse primeiro ponto, quando nós formos falar, ao final, sobre determinantes sociais, tomem como um pressuposto, não necessariamente explicitado a todo momento, mas uma premissa de que o trabalho é o principal determinante social da saúde e da doença, compreendido num sentido muito amplo, né? O trabalho não são só as nossas relações jurídicas ou a noção de emprego, tem a ver com a nossa atividade vital humana, né? Aquilo que nos relaciona, aquilo que nos identifica, aquilo que eventualmente nos faz feliz ou infeliz. Esse segundo momento, de trás para frente, né, nós podemos falar sobre o que são esses processos de saúde e doença, né? Então, falar sobre processos de saúde e doença, um pouco na linha do que os colegas já anteciparam, tem a ver com uma noção de reciprocação, fertilização recíproca, intercambiabilidade, entre a saúde e a doença. Ou seja, se estamos falando sobre determinantes da saúde, estamos falando, em contrapartida, também sobre aquilo que causa a doença. E o que causa a doença não é necessariamente um fator etiológico individual, que obviamente está lá, né? Pode ser, do ponto de vista fisiológico, um agente bacteriológico, por exemplo, pode ser um vírus, pode ser uma série de questões, mas isso, digamos, que é parte do problema, né? Então, depois disso, a nossa distribuição no interior da sociedade, a sociedade não se organiza de forma absolutamente horizontal ou igualitária, as determinantes sociais dessa localização vão influir fortemente depois na relação entre montante e jusante. Então, nós estamos falando de algo que também é muito pouco consensual no interior das ciências sociais e humanas,
que são as determinantes das classes e frações de classes sociais, né? Se é preciso falar sobre o trabalho, é preciso falar sobre a produção, é preciso falar sobre o governo dessa produção e, inclusive, no que ela implica. E aí nós estamos falando não só, digamos, da forma trabalho, no sentido de emprego e relações jurídicas, mais uma vez, mas no conteúdo e no sentido do trabalho. No nosso observatório, nós fizemos estudos longitudinais, transversais, diferentes tipos, no mais das vezes que tem como ponto de partida uma demanda explicitamente expressa por algum ator social, no mais das vezes diretamente relacionado com o mundo do trabalho, e vamos tentar perceber o que é esse primeiro pedido e como ele se nos apresenta, né? No mais das vezes, pelo menos ultimamente, tem se apresentado com uma rubrica que se generalizou de uma forma bastante superdimensionada, que é o chamado queimar-se pelo trabalho, burnout. Então, são, no mais das vezes, pedidos, né, de reconhecimento do desgaste profissional e, eventualmente, quando possível, o reconhecimento público de algum tipo de reforma antecipada ou condição de aposentadoria, ou mesmo a própria aplicabilidade da noção de desgaste rápido. Essa é a forma como se expressa o pedido, né? Nos parece que é um pedido plurissígnico, multifacetado, muito mais amplo do que, de alguma forma, esse fraseamento comporta. É um vozeamento de uma insatisfação com o trabalho. Para quem assistiu à palestra anterior da professora Raquel Varela, ela situou um pouco como esses locais de trabalho, os ambientes de trabalho, eram uma coisa, por exemplo, nos anos 70, em Portugal, e passaram a ser outra, né? Então, um dos autores do livro, o professor Christophe Dejour, fala sobre a chamada viragem gestionária, né? Então, vamos supor, estamos em serviços de saúde, que antigamente eram organizados por pessoal de saúde, né, com diferentes qualificações, fossem eles médicos, técnicos em saúde, enfermeiros, e que passam a ser geridos por uma figura, de alguma forma, hierarquicamente superior, mas exterior àquela especialidade. E qual é a especialidade dessa figura que está nos hospitais, nas empresas, no interior do chão da fábrica, nos serviços? No que o gestor é especializado? Em questões calculáveis e programáveis. Então, de alguma forma, essa viragem, né, que um colega, o professor Christophe Dejour, Alain Soupiot, chama também a governança por números, alterou radicalmente a nossa vida. Em que contexto, né? Nós vamos falar sobre saúde mental aqui, num contexto, por exemplo, não foi referido, quer dizer, foi referido explicitamente, mas, digamos, não foi desenvolvido, em que o Programa Nacional de Saúde Mental foi interrompido porque alguém decidiu que, do ponto de vista do orçamento público, era mais importante alguma outra coisa. E nós nos perguntamos, o que pode ser mais importante do que isso no interior de uma crise econômica internacional? Então, vejam bem, esse é um dado importante. O dado, por exemplo, oscilante durante esses anos, mas estruturalmente mais ou menos perene, do limiar da pobreza em Portugal. Algo próximo, antes das transferências de renda e das políticas públicas, a 25% da população. E isso é um índice de pobreza, já ele mesmo, muito pobre, para o século XXI. Né? Nós estamos falando de algo próximo à oferição de $1 dia. Muito obrigado. Qual seria a nossa noção mais contemporânea do que é o contrário da pobreza, riqueza? Envolve só saber ler, ou saber ler e escrever? Envolve as condições de um serviço de saúde nacional
de saúde, a educação pública universal e gratuita, tudo isso, e julgamos nós, pelo menos no observatório, ainda mais. Né? De uma forma algo intuitiva, em diferentes falas isso apareceu, existe, nessa relação entre jusante e montante, uma noção, mesmo que implícita, de uma economia política do bem-estar. Ou seja, o que nós promovemos em saúde e prevenimos em doença é, do ponto de vista da totalidade da economia política das sociedades, algo que nos beneficia muito, inclusive que economiza os nossos recursos naturais, materiais, humanos. Então, e para além dessa economia política do bem-estar, sendo, digamos, o contrário de um pessimista, a possibilidade objetiva de uma economia social da felicidade. Né? São dois conceitos trabalhados pelo professor Pierre Bourdieu, que fala sobre, digamos, as possibilidades de, no arco de um questionamento, de uma interpelação, de uma negação das chamadas políticas de austeridade, começar a pensar uma organização do trabalho e da vida diferente dessa, que é a lógica programável e calculável. Né? Se nós vivemos numa sociedade em que os ansiolíticos e os antidepressivos, os remédios que se tomam para ir dormir e para se levantar, são uma espécie de apêndice necessário e nunca debatido, algo vai mal. Né? E algo existe de muito diferente com o que já foram os ambientes de vida e trabalho. Porque nós poderíamos, de forma um pouco economicista ou um pouco vulgar, referir que eram outros tempos. Né? Mas, se nós formos ver, por exemplo, enfim, eu sou casado com uma historiadora do trabalho que lida diretamente com a história do 25 de abril. E o que nós vemos na iconografia, nos documentos fotográficos do 25 de abril, são sorrisos largos, às vezes sem dentes. As duas coisas. Então, quer dizer, do ponto de vista material, obviamente, houve avanços fenomenais, mas do ponto de vista das expectativas ascendentes ou declinantes, o contraste é brutal. Né? Então, nós vivemos uma sociedade que tinha aspirações, com uma série de projetos encontrados, às vezes contraditórios e até antagônicos, né? Desde o enunciado na Europa conosco, até muitos outros, né? Passando, por exemplo, do que já foi a letra do texto da Constituição Portuguesa sobre uma sociedade sem classes. Né? Muitos projetos. Nenhum deles, digamos, em que o ponto de chegada seria o esgotamento no trabalho, as relações tóxicas laborais, o assédio laboral, muito mais importante, pelo menos nos estudos que nós levantamos, entre professores, jornalistas, pessoal de saúde, estivadores, estudamos funcionários públicos, autárquicos e uma série de outras ocupações socioprofissionais, em que o assédio laboral é uma questão muito mais importante, digamos, qualitativa e quantitativamente, que nunca se debate, inclusive nas formas em que o assédio laboral se confunde com assédio sexual, ou com assédio de gênero. Então, é um tema que nós fomos perdendo, e isso não tem a ver exclusivamente com Portugal. Né? Nós tínhamos cadernos sobre o trabalho nos jornais, e debatíamos abertamente essa questão. Passamos até cadernos de economia, e hoje temos cadernos de negócios. Então, é difícil falar sobre trabalho. Eu não conheço no que meu vizinho trabalha, ele não se reconhece naquilo que eu faço. É uma sociedade bastante atomizada, bastante parcializada, em que o valor do trabalho, que depois se reverte em valores comunitários, de justiça, de valoração, desculpem a tautologia, mas tudo isso, em parte, se desvaneceu no ar. É importante, acreditamos nós, colocar que esses temas,
são muito importantes como que para olhá-los de soslaio. Então, algumas notas dos estudos que nós fizemos no mundo do trabalho, dos privados e do público, e depois do público em particular. Os níveis, por exemplo, de exaustão emocional entre professores, numa amostra que os próprios responsáveis do Instituto Nacional de Estatística disseram várias vezes que não alcançaram, isso tem a ver também com como se constrói esse processo de pesquisa a partir de demandas reais de atores concretos. Porque depois não se trata de recolha de dados, se trata de uma campanha pública em que isso se transforma, digamos, em interpretação em relação com transformação de ambientes de trabalho. Então, nessa amostra, que é realmente muito grande, do Portugal continental e insular, pelo menos 65% dos professores, estamos falando da educação escolar, à exceção do ensino universitário, no público e no privado, se encontram abertamente colocados na condição de exaustão emocional. Nós podemos dizer, foi dito em vários meios de comunicação social, tem a ver com a idade dos professores, tem a ver com atrasos pedagógicos, com concepções antiquadas. Nos parece que não. Até porque é uma amostra muito alargada, nós não estamos falando sobre professor A ou B, né? É uma amostra representativa já no âmbito de universo amostral total, não só representativo de diferentes categorias. Então, o que nos parece? Que realmente não faz sentido, do ponto de vista científico e social, pensar sequer, conceber sequer, professor, carreira docente, como algo, uma função, um ofício, em que faça sentido sequer falar sobre desgaste rápido. Nós não estamos falando sobre a condição do professor, nós estamos falando sobre a organização do trabalho. Então, o que nós estamos nomeando? Podemos pegar no exemplo do trabalho, do esgotamento emocional dos tripulantes de voo, podemos falar da chamada solidão no trabalho entre estivadores e no assédio moral, que alcança algo como 49% do conjunto desses trabalhadores que foram demitidos massivamente durante esse período da pandemia. E podemos falar sobre outros vários casos. Mas importa dizer, agora, alguns exemplos da função pública, pelo menos nesse momento de debate. A nova estrutura que foi imposta de chefias ou cargos de confiança não eleitos e não concursados, né? Uma estrutura que mudou em 2013, que foi, de alguma forma, ganhou um aprofundamento em 2020, que causa uma série de estranhamentos no interior das relações de trabalho das autarquias. Algo que é preciso dizer abertamente: a avaliação individual de desempenho, o CIADAP, é um debate público que não se faz em Portugal, né? Já existe há muitíssimos anos, há várias organizações, posso citar como exemplo a Missão Pública Organizada, que já elaboraram inquéritos em profundidade sobre esse tipo de avaliação e os seus problemas, né? Que concebe a partir de que o trabalho é individual, que existe uma noção de performance, que existem metas a se cumprir e um teto de vidro de 75% à partida. Ou seja, isso não se trata de um sistema de avaliação, isso se trata de um sistema de contenção salarial. Então, nós estamos falando sobre as questões do trabalho, poderíamos enunciar várias outras, que têm a ver com um ambiente que nasce no interior do trabalho e o extrapola, né? É por isso que o trabalho é central nas nossas vidas. Se nós formos pensar um país de produção de trabalho barato, voltado para a questão do turismo, centralizado a partir das rendas fixas, por exemplo, da dívida pública, dificilmente, no interior dos municípios, vai ser possível mudar a organização da cidade e da autarquia que a comporta. A lógica da cidade...
20? Já passaram. Ah, é que eu não ouvi os outros avisos. Perdão, eu pedi para os 5 e 5 e não ouvi os avisos. O último 5 que eu disse faltavam 5. Ah, perdão, perdi mesmo. Enfim, Desculpe. para finalizar... Não, desculpe-me eu, pela indisciplina. Ao final, tento resumir bastante e passar ao que seria, digamos, o momento final da apresentação. O primeiro artigo ia falar sobre 3 e vou falar só sobre 1 e finalizar mesmo. É de um autor, nós temos aqui vários autores internacionais, um deles é o John Bellamy Foster, que vai falar sobre o sentido do trabalho numa sociabilidade realmente sustentável. Não sou eu que uso esse, digamos, esse qualificativo do realmente. E depois ele vai falar no trabalho efetivamente digno, se demarcando claramente do discurso oficial, né? Então, ele coloca para nós aqui uma espécie de 2 paradigmas sobre o que se poderia chamar o futuro do trabalho. E, para isso, ele vai se remeter ao passado literário, particularmente de 2 figuras, 2 ingleses, 2 conterrâneos. Um se chama William Morris e o outro se chama Edward Bellamy. Edward Bellamy escreveu uma utopia sobre o futuro do trabalho, sobre o futuro da vida e da sociedade humana, em que existia uma organização burocrática, tecnocrática, do excedente de produção, em que, por conta das máquinas e dos arranjos, enfim, nós poderíamos depois até atualizar as teses do Edward Bellamy, mas, por conta de todo esse avanço técnico e desenvolvimento científico, as pessoas iam ter mais tempo livre e, a partir disso, a emancipação humana ia se dar. Essa é uma visão. A outra é de um sujeito chamado William Morris. William Morris vai pensar, justamente no que ele chama um romance utópico, nas notícias de lugar nenhum. É alguém, como vocês, eu ou qualquer um, que acorda num dia do presente, que vai dormir num dia do presente e acorda 200, 300, 400, 500 anos à frente, numa sociedade completamente diferente, em que a vida e o trabalho ganham sentido, não porque nós somos bem remunerados ou porque temos recompensações de tempo livre exteriores ao nosso próprio trabalho, mas porque o nosso próprio trabalho, ou seja, o sentido e o conteúdo do nosso próprio trabalho, é concebido à medida do humano. Então, o trabalho é representado como a arte, a alegria, o prazer, todo o contrário daquilo que hoje, de alguma forma, nos presenteia o tempo histórico nos locais de trabalho. Desculpem pela indisciplina do tempo. Muito obrigado. Nós ficávamos aqui deliciados a ouvi-lo. Aliás, a uma altura que estava a falar aí, já me estava a lembrar aquelas palestras do Agostinho da Silva, quando ele falava do trabalho e do tempo livre, da necessidade de sermos livres. Eu passava a palavra já para a comentadora, faz favor, e também agradecia, peço desculpa, mais breve, sintético. Então, começo por agradecer ao Alertamento pelo convite. É um prazer estar aqui convosco e dou-lhes os parabéns pelo fantástico programa que vocês juntaram e esta ideia de se centrar sobre as autarquias na saúde mental, que são um espaço, de facto, que tem grande responsabilidade pela construção que tem do espaço público na saúde mental dos portugueses e na relação com as pessoas, e este painel em particular em que vocês se centram sobre a saúde mental dos trabalhadores nas autarquias. Foi um painel, como vocês viram, extremamente rico e interessante. Eu coloquei-me 2 questões quando pensei neste painel. A primeira era o que é que a saúde mental dos trabalhadores das autarquias tem em comum com a dos outros trabalhadores, não é? E o trabalho que nos apresentou aqui o Roberto La Santa responde muito a isso, não é? No sentido em que mostra, chama-nos a atenção como é que o trabalho é fundamental para a construção das narrativas que nós fazemos sobre nós próprios, a construção de quem é que nós somos, e a mostrar
como é que os processos de saúde e doença são processos profundamente sociais. Ao contrário de uma visão muito individual que se pode ter da saúde e da doença, que é um problema daquela pessoa, se há alguma coisa que exatamente o Covid nos mostrou foi que a doença é um processo profundamente social. Tem causas que vão desde as políticas até às do contexto mais próximo de trabalho, e têm consequências e têm retratos que espelham aquilo que são a diversidade e as desigualdades na sociedade. Quando falamos na prevalência da depressão major, que é um problema gravíssimo em Portugal, como nós sabemos, mas também sabemos que a depressão é 3 vezes mais provável nas pessoas mais pobres do que nas pessoas mais ricas. Falamos nos problemas sociais associados às desigualdades económicas, mas elas também estão, e o Roberto La Santa mostrou isso muito bem, ao nível das desigualdades de poder e da discriminação, e como é que essas desigualdades sociais que podem ser estudadas, como racismo, como sexismo, como outros ismos desagradáveis, como é que elas entram para baixo da nossa pele e nos fazem ficar doentes física e mentalmente. Até esta era a minha primeira pergunta: o que é que isto tem a ver com as perguntas, com os outros trabalhadores? E o Roberto La Santa mostrou-nos de uma maneira muito bonita aquilo que podemos pensar sobre o que é que os trabalhadores como é que nos trabalhadores das autarquias, que são uma população imensa, se refletem esses determinantes sociais no contexto da sua saúde mental. E a segunda pergunta que eu me coloquei quando estava a pensar no que é que iria ouvir tinha a ver com isto do que é que tem de específica a saúde mental dos trabalhadores das autarquias. Eu, em geral, diria que os trabalhadores das autarquias têm 2 coisas que os distingue dos trabalhadores das empresas ou de outros serviços públicos. Em primeiro lugar, a responsabilidade pelo bem comum, que as pessoas que eu conheço que trabalham nas autarquias têm muito a noção, porque conhecem os problemas dos seus fregueses e sabem muito bem o papel que as autarquias têm na promoção da qualidade de vida das pessoas, e eu acho que muitos dos trabalhadores das autarquias sentem essa responsabilidade de fazer alguma coisa para responder àquilo que são as pessoas que têm a seu cargo. Tem outra coisa a favor, que é os direitos. Tal como na função pública, os trabalhadores das autarquias têm muito mais consciência e são muito mais respeitados os seus direitos, penso que noutras situações. Mas eu gostava de chamar a atenção para o trabalho que a doutora Cristina Pinho nos apresentou, que é um trabalho extraordinário. Eu disse-lhe já, e já tive a oportunidade de dizer a outras pessoas, que é extraordinário por várias razões. A primeira tem a ver com a definição que fazem de saúde, e integrando a parte física, mental e social. Isso é muito bonito, escrever num artigo a importância de se ter uma visão integrada da saúde. É um desafio muito maior fazer isso na prática. E eu conheci pessoas que estiveram no trabalho que desenvolveu este protocolo de prevenção da saúde mental e o trabalho de diálogo que foi feito entre as várias disciplinas e o respeito pelas várias disciplinas e pelo contributo da parte mais social até à parte mais individual e clínica na construção deste protocolo é alguma coisa que eu acho verdadeiramente notável. Portanto, tanto ao nível da saúde, da definição da saúde e depois como a sua própria operacionalização. Eu só gostava de salientar também que aquilo, como vocês dizem, que a ponta do iceberg pode ser notar-se que aquela pessoa tem um problema de depressão ou que aquela pessoa tem um problema de saúde mental em geral,
mas é muito relevante que o vosso instrumento de diagnóstico permita identificar condições de trabalho patológicas. O que estamos a falar muitas vezes é não estamos a falar de condições de trabalho patológicas no sentido de haver ruído no local de trabalho. Eu acho que é uma maneira metafórica que vocês encontraram para falar exatamente nessas questões, das desigualdades, dos abusos, dos assédios e, portanto, em que as equipas podem ser, ao mesmo tempo, eu não sei se vocês depois fazem isso, mas acho que faz sentido dentro da vossa abordagem, em que as equipas podem ser, ao mesmo tempo, a causa do problema, porque os grupos podem ser, em grande parte, a causa do problema, e o problema não estar só numa chefia mais autoritária, mas está na chefia mais autoritária e nas outras pessoas que fecham os olhos àquilo que se está a passar no grupo, e, portanto, o problema da ansiedade ou da depressão ou dos consumos ou de não sei o quê, que aparece naquela pessoa, mas é resultado da patologia que está no grupo. Mas as equipas também podem ser um grande fator de promoção da saúde e são, provavelmente, na maioria das coisas, para as pessoas conseguirem vencer condições de trabalho que as levariam normalmente ao desgaste rápido, mas que as mantêm em condições de saúde mental muito elevadas, exatamente porque têm o apoio da sua equipa. E, portanto, queria agradecer-vos as vossas apresentações. Acho que ficámos mais ricos por ambas as apresentações, situando os trabalhadores das autarquias no conjunto dos trabalhadores e outro mostrando-nos como as autarquias podem fazer trabalho de literacia de saúde mental e de desenvolvimento da saúde mental com, provavelmente, muito poucos recursos, mas enorme qualidade. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Luísa Lima. Eu penso que o comentário final, se calhar, tapa o buraco de não ter dado a palavra para alguém que quisesse pôr alguma questão, porque fez uma síntese muito boa e também abriu questões para a gente refletirmos. Muito obrigado por este convite para estar aqui a coordenar e acho que vamos para o almoço. Até já.